A saúde é bem fácil. Procure a defensoria mais perto de você. A atuação dos defensores alcança os principais conflitos que afligem a população. Em todo o Brasil, a Defensoria Pública já realizou mais de 10 milhões de atendimentos. E as ações coletivas? Você já ouviu falar? Em muitos casos, basta uma ação para ajudar até milhares de pessoas. O problema não é só seu, mas atinge os vizinhos, seu bairro ou sua cidade. Se você tem dificuldade para conseguir vagas em creche, falta medicamento em hospitais, o transporte coletivo não é regular, então procure a Defensoria. É um direito seu. Defensoria Pública. Garantir o seu direito é nosso maior feito. Associação Nacional dos Defensores Públicos. Entenda, divulgue, valorize. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Com a lei seca, os brasilienses já sabem os riscos de beber e dirigir. E as consequências que essa mistura pode ocasionar. Mas nunca é demais lembrar que pedestres, ciclistas e motociclistas também estão morrendo alcoolizados. E é sempre arriscado misturar álcool e trânsito. Portanto, se beber, mantenha-se distante das vias. A paz no trânsito está em nossas mãos. Detran DF, Governo de Brasília. Quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019. Os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você acompanha ao vivo aqui na TV Justiça. É o direto do plenário que já começou. Olá, boa tarde, amigos da TV Justiça. Boa tarde, Renata Espada. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, amigos da TV Justiça. Bem-vinda aqui, portanto, ao nosso programa. A Renata já participou no final de semana e também nas reprises durante a semana do programa Plenárias com os destaques do plenário do Supremo Tribunal Federal. E daqui a pouquinho vamos conversar a respeito dos destaques de hoje. Vale lembrar que hoje temos dois processos em perspectiva de chamar muito a atenção, exatamente porque são duas ações sobre as quais vamos detalhar os aspectos, inclusive judiciais, relativos a esse questionamento que chega ao Supremo Tribunal Federal. Trata-se do debate a respeito sobre se o Legislativo deve ou não criminalizar a chamada homofobia. O assunto é tão polêmico que nesta terça-feira o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, recebeu parlamentares contra e a favor do tema. A bancada evangélica é contra o julgamento pelo Supremo porque não haveria omissão do Congresso, no entendimento deles. Já outros parlamentares da bancada LGBT defendem uma posição da Corte sobre o assunto por causa do grande número de casos envolvendo homofobia. A bancada evangélica é contra o julgamento pelo Supremo porque não haveria omissão do Congresso. Já outros parlamentares da bancada LGBT defendem uma posição da Corte sobre o assunto, por causa do grande número de casos envolvendo a homofobia. Pois é, e para falar a respeito deste destaque da sessão plenária de hoje, não é o único processo não, tem muito mais. Mas nós vamos conversar agora sobre esse tema com a repórter Carla Lucena, que já está na entrada do Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. Pois é, Carla, nós temos um acompanhamento bastante específico a respeito dessa matéria, porque ela chama muito atenção, envolvendo até diversos aspectos, manifestações da sociedade civil organizada, entidades e até da Câmara e no Senado. Quais as informações que nós temos sobre esses dois polêmicos processos? Olá, Cadu. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Então, teremos mesmo expectativa hoje de um tema aqui de grande repercussão no plenário aqui do Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar que o Supremo, então, julga dois processos. Esses processos foram apresentados pelo Partido Popular Socialista e o outro pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, a ABGLT. Esses processos, um chegou em 2012 e o outro chegou em 2013. De uma forma geral, esses dois autores pedem que o Supremo declare omissão
omissão do Congresso Nacional em não legislar criminalizando a homofobia, ou seja, não criar leis que tipifiquem a homofobia como crime. Então, aqui no Supremo, esse vai ser um dos destaques de discussão dos ministros, se há mesmo essa demora do Congresso Nacional. Os ministros também vão discutir se é possível, sim, por enquanto que não há uma lei específica sobre este tema, incluir os casos de homofobia na lei de racismo, que já traz aí algumas sanções para quem pratica atos discriminatórios. E um outro ponto também que deve ser discutido no plenário é se o Estado tem a obrigação de indenizar vítimas de homofobia, até então que haja uma lei trazendo aí essas sanções. Eu preparei uma reportagem sobre este tema, vamos acompanhar agora. Em 2017, um assassinato chocou o país e repercutiu internacionalmente. A travesti Dandara dos Santos, de 42 anos, foi espancada e depois morta a tiros em uma rua de Fortaleza, Ceará. As imagens do linchamento viralizou nas redes sociais. 12 pessoas foram acusadas de envolvimento no crime. Casos contra gays, lésbicas, travestis, transexuais e transgêneros têm colocado o Brasil em estatísticas alarmantes, à frente, por exemplo, do Oriente Médio e do Norte da África, onde existe pena de morte para práticas homoafetivas. Segundo o Grupo Gay da Bahia, no Brasil, em 2017, data do último levantamento, 445 pessoas foram assassinadas por motivações relacionadas à sexualidade. Do total, 194 eram gays, 191 trans, 43 lésbicas, 5 bissexuais e 12 heterossexuais que tentaram ajudar alguma vítima. Mas não são só os assassinatos que chamam a atenção. Alexandre, em 2017, foi expulso de um clube em Brasília. Ele conta que foi vítima de homofobia depois de abraçar um amigo. Perguntou o que a gente estava fazendo naquele momento, por que estava lá, se, a gente não podia se namorar lá. E a minha atitude foi gravar aquilo porque eu fiquei chocado. A homofobia no Brasil não é crime. Geralmente, quem passa por essa situação e decide denunciar, procura uma delegacia. Aqui em Brasília, a Polícia Civil criou em 2016 a DECRIM, que recebe esse tipo de denúncia. No ano passado, 56 casos relacionados à orientação sexual e identidade de gênero foram registrados pelos agentes. Aqui na delegacia é feito um termo circunstanciado de ocorrência. E esse termo circunstanciado, a pessoa não é presa em flagrante se ela assinar um compromisso de comparecer em juízo. Então, hoje, nós não temos a prisão em flagrante no caso de uma ofensa em razão da orientação sexual ou da identidade de gênero. Nesta quarta-feira, o tema chega ao STF. Está previsto o julgamento de 2 processos sobre a criminalização da homofobia. Os autores pedem que casos envolvendo orientação sexual e identidade de gênero sejam incluídos na lei que trata dos crimes relacionados a preconceito por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E olha só, ao longo desses processos nós tivemos aqui no Supremo Tribunal Federal recebeu o parecer de alguns órgãos e vamos saber agora então o que opina alguns deles. A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência parcial dos processos, ou seja, aceitar apenas em parte e na parte conhecida, ou seja, no julgamento do mérito, julgar procedente, ou seja, a favor da criminalização. O Senado Federal informou ao Supremo que não há demora na tramitação de projetos de lei lá no Congresso, pede que os processos não sejam julgados e também até ainda para preservar a separação de poderes. Igualmente, a Câmara dos Deputados também afirmou que não há demora no Congresso, que há projetos de lei em tramitação em comissões lá do Congresso Nacional e a Advocacia Geral da União também se manifestou contra esses pedidos, disse que eles são juridicamente impossíveis de ser julgados e que também a Constituição Federal não diz que há necessidade de se criar uma lei criminalizando a homofobia. Os relatores desses processos aqui no Supremo é o ministro Celso de Mello, que pediu até atenção aí para se julgar este caso, e do outro processo é o ministro Edson Fachin. Nós vamos ter então hoje uma sessão que pode então ser dedicada a este tema. Temos aí, além das partes também, aprovada a participação dos chamados amigos da corte, então expectativa de que haja aí sustentações orais hoje, pelo menos no início do julgamento desses processos. Vamos acompanhar junto este
este tema e os demais que estão pautados na sessão de hoje. Eu volto ao longo da programação com mais informações. Agora segue com você aí, Cadu. Obrigado, Carla. Lembrando que a cobertura completa da sessão logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição, e também os principais momentos do plenário no fim de semana. Renata, há diversos aspectos relacionados a essa questão que está chamando bastante atenção, uma questão bastante importante, e há detalhes jurídicos em relação a isso, porque, como vimos, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão e um mandado de injunção. O mandado de injunção em si, normalmente é aquele tipo de instrumento que é utilizado instando-se o Congresso a legislar sobre uma determinada matéria. Mas aqui a composição desses dois processos dão determinados efeitos para a análise dos ministros. Inicialmente, poderíamos explicar o conceito e as principais diferenças entre essas duas ações? Perfeito, Cadu. Nós temos duas ações importantes chamadas de remédios constitucionais. Por que esse nome? Porque é o tratamento indicado para qualquer irregularidade alegada ou encontrada na nossa Constituição Federal. O ADO, que é a ação direta de constitucionalidade por omissão, é mais conhecida que o mandado de injunção. Mas o mandado de injunção, ele também tem a sua extrema importância. A DIN, no presente caso, no julgamento de hoje, ela alega a omissão do Congresso Nacional pelo tempo, pois temos um projeto de lei protocolado em 2001. Até o presente momento, a homofobia não fez parte, ou seja, não foi discutida pelo Congresso Nacional, e também pela relevância da criminalização, tendo em vista que o Brasil atualmente é um dos países mais perigosos para gays e lésbicas. O mandado de injunção, que tem a sua relevante importância, ele não é como a ADO. A ADO, ela pode ser proposta por qualquer omissão constitucional. O mandado de injunção, que complementa a primeira ação, ele só pode ser proposto quando há uma omissão específica. E qual é a alegação do presente mandado de injunção? Que a nossa Constituição Federal, no artigo 5º, ela prevê a ausência de qualquer tipo de discriminação e que as penas serão previstas em uma lei específica, o que não tem até o presente momento. Então, o mandado de injunção proposto pela associação e a ação direta de constitucionalidade por omissão proposta pelo PPS complementam e serão discutidos o mesmo tema, que é a homofobia. Agora, são pedidos diferentes em cada uma das ações? São pedidos diferentes, Cadu. Na ação direta de constitucionalidade, eu tenho o pedido para que a homofobia seja criminalizada, ou seja, vão ser abordados quais as práticas que são consideradas homofobia. E no mandado de injunção, eu tenho o requerimento de medidas provisórias, ou seja, até que a lei fique pronta, a associação requer que sejam fixadas pelo Supremo Tribunal Federal medidas, ou seja, penas provisórias que punem, de uma certa forma, ao mesmo rigor da lei de racismo, qualquer prática de homofobia. Então, o mandado de injunção, ele complementa o pedido de criminalização. Então, estamos na expectativa com relação a esse julgamento na tarde de hoje, daqui a pouquinho, se tivermos tempo, porque os ministros a qualquer momento podem entrar a partir de agora no plenário do Supremo Tribunal Federal. Há outras perguntas que eu gostaria de fazer para a Renata também, que vai acompanhar conosco a sessão plenária. Mas, além desses dois processos em perspectiva de julgamento, há outros previstos na pauta de hoje, como já adiantou inclusive a Carla. Vamos conferir, portanto, quais são aqueles previstos na tarde desta quarta-feira para julgamento pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Direitos Fundamentais abre a pauta desta quarta-feira no plenário com duas ações no julgamento conjunto que trata da criminalização da homofobia. Em seguida, todas as outras matérias do dia estão sob o tema matéria penal, começando com uma ação cautelar em que o Ministério Público requer a apreensão dos documentos e equipamentos apreendidos e mantidos à disposição do Supremo no âmbito da reclamação 25.537. Esta mesma reclamação está na pauta, no caso que levou à prisão de policiais legislativos do Senado Federal na Operação Metis, envolvendo escutas da Polícia Federal em gabinetes e residências de senadores. Na sequência, agravo regimental em reclamação que tramita em segredo de justiça. Agravo regimental em ação penal discute o prazo de 10 dias do Código de Processo Penal para apresentação de resposta escrita em processos desse tipo. Recurso extraordinário debate se penas transitadas em julgado, extintas há mais de 5 anos, seriam considerados como maus antecedentes.
Fecha a pauta, proposta de súmula vinculante com o seguinte texto: surgindo indícios do envolvimento de autoridade que detenha prerrogativa de foro, a investigação ou ação penal em curso deverá ser imediatamente remetida ao tribunal competente para as providências cabíveis. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E agora nós vamos para um rápido intervalo. E se tivermos tempo, vamos conferir como foi a movimentação nas turmas do Supremo Tribunal Federal. E você acompanha a sessão plenária desta quarta-feira ao vivo, direto do plenário. Rodrigues Alves não foi só o terceiro presidente do Brasil. Rodrigues Alves foi o melhor presidente que esta república já teve. Ele transformou a então capital, Rio de Janeiro, instituindo a vacina obrigatória através do Oswaldo Cruz. Transformou o Brasil. Meu nome é Daniele Martins, eu gosto e canto MPB, samba. Eu estou aqui com o Vinícius Alves. E quando eu penso em igualdade e justiça, a música que me vem à cabeça é essa. O meu cabelo enrolado, todos querem imitar, mas eles estão baratinhados. Querem enrolar. Sarara crioulo, sarara crioulo. Estamos de volta com o Direto do Plenário. Hoje, quarta-feira, é dia de conferir as turmas do Supremo Tribunal Federal, que se reúnem nas terças-feiras. A primeira turma do STF julgou, nesta terça, um tema complexo, distribuído num grande número de mandados de segurança. Todos são referentes a ato do Conselho Nacional de Justiça, que trata da aplicação de concurso público para a nomeação de titulares de cartórios privatizados, ingressados após outubro de 88, quando a atual Constituição foi promulgada. 104 mandados de segurança foram analisados pela primeira turma em uma ação conjunta. Todos os processos, de origem do estado do Paraná, questionavam o ato do Conselho Nacional de Justiça, que considerou inválidas as nomeações de titulares de cartórios privatizados que assumiram depois de 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. O relator, ministro Marco Aurélio, destacou que o caso é complexo por não definir acordo entre o formal e a realidade dos cartórios. Quanto aos cartórios de notas e registros, veio a baile após o 3132 do ADCT a revelar que o artigo 236 dos cartórios, repitamos, de notas e registros, não se aplica aos serviços notariais e de registro que já tenham sido oficializados pelo poder público, respeitando-se, no entanto, o direito de seus servidores. Prescrição e decadência prestam homenagem a um predicado seríssimo quando se vive em um Estado democrático de direito, que é a segurança jurídica. No entendimento que está em questão o direito adquirido das pessoas que já estavam usufruindo da função, o ministro Marco Aurélio votou a favor dos mandados de segurança. Já o ministro Alexandre de Moraes divergiu. Em relação à questão da coisa julgada, Vossa Excelência já se referiu, são coisas diversas, até porque nem se discutia, nos mandados de segurança em que se alega a coisa julgada, nem se discutia a questão da estatização. Cito como exemplo aqui o MS 29323, no documento 17. O que se discutia era a desocupação da serventia no concurso de remoção, a possibilidade, ou seja, se discutia outros fatos, não
a estatização. E as partes, como Vossa Excelência bem se referiu, eram outras. Então, peço vênia a Vossa Excelência e em todos os mandados de segurança entendo que não houve ilegalidade por parte do Conselho Nacional de Justiça e, por isso, denego a ordem. E votou contra os mandados de segurança e pediu vista de apenas um dos processos que tem data anterior de 1988. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou que, no entendimento dele, houve uma grande falha no estado do Paraná para cumprir a Constituição e votou para a não concessão dos mandados de segurança. Eu entendo que a norma do artigo 31 é autoaplicável, entendo que não ocorreu decadência, entendo que qualquer concurso que provia com caráter privado serventia judicial é inválido, entendo que não houve formação de coisa julgada e entendo que o Conselho Nacional de Justiça tinha, sim, competência para pronunciar a inconstitucionalidade do comportamento administrativo judicial do Paraná. E, portanto, pedindo todas as vênias a Vossa Excelência e entendendo a motivação humana subjacente ao voto de Vossa Excelência, eu estou denegando a ordem. A ministra Rosa Weber também divergiu do relator. Sustentou que, à medida que fossem liberadas vagas no cartório público, ou seja, quando o titular saísse, seria necessária a estatização, como sustentado pelo CNJ. E a segunda turma do Supremo nega pedido de Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto. Ele é acusado de integrar supostos esquemas de cartel para obras do Rodoanel em São Paulo. Ministros da segunda turma também negaram o recurso de juiz envolvido com a venda de liminares e mantiveram a decisão do CNJ que o condenou à aposentadoria compulsória. As liminares foram concedidas pelo juiz José Dantas de Lira de maio de 2007 a fevereiro de 2008. O esquema funcionava assim. Os servidores eram procurados por operadores, que ofereciam a liberação da margem consignável acima do limite de até 30% e cobravam por essa facilitação um percentual do valor do empréstimo. As liberações eram concedidas a partir das liminares. O valor pago variava entre R$ 750 e R$ 1.800. Foram encontrados na conta de Dantas depósitos não identificados em espécie, no valor de R$ 43 mil. Em agosto de 2017, o Conselho Nacional de Justiça decidiu condenar o juiz à aposentadoria compulsória. No STF, a defesa questionava a decisão. O único elemento que há, que não é prova de envolvimento direto, é uma delação colhida por uma promotora que é a prova nos autos de que ela coagira uma testemunha para mudar o depoimento e envolver o magistrado. Os ministros consideraram que não há nenhuma ilegalidade na determinação do CNJ. Ao contrário do que é afirmado pelo agravante, o órgão de controle incursionou-se apenas em atos que demonstram a reiteração de procedimentos evidenciadores de possível desvirtuamento da atividade judicante. Observo que a decisão do CNJ foi unânime e relator, o conselheiro Alckmin, que é um conselheiro oriundo da Justiça do Trabalho, um dos mais capazes e competentes, também não verifico nenhuma ilegalidade ou nenhuma irregularidade formal no processo. Em outro caso, foi negado o pedido de Paulo Vieira de Souza, mais conhecido como Paulo Preto. Ele é acusado de integrar supostos esquemas de cartel para obras do Rodoanel em São Paulo. O ex-diretor da Dersa questionava a decisão da turma, que, entre outras providências, enviou o inquérito para a Justiça Eleitoral Paulista. No mesmo julgamento, os ministros aceitaram o pedido da Odebrecht, que queria esclarecer alguns pontos. Acolho o pedido formulado pela Odebrecht para esclarecer que a utilização das provas compartilhadas pressupõe a observância aos limites estabelecidos no acordo de leniência. Acolhe, na verdade, sem efeito modificativo, mas para o fim de esclarecer os limites e a observância do acordo de leniência, o que vai ao encontro de precedentes que tenham precisamente nessa direção. Vamos para um rápido intervalo e o Direto do Plenário volta já.
Olá, o Interesse Público desta semana segue acompanhando as investigações sobre o desastre da Vale em Brumadinho. Vamos falar também sobre acessibilidade na hora de pagar as contas, a proteção de mulheres vítimas da violência e o abandono de uma importante ferrovia no estado de São Paulo. E ainda o caso dos médicos que ganhavam R$50 mil sem comparecer ao trabalho. Não perca, é no Interesse Público. A nossa família faz parte da Confraria da Caridade, um grupo que começou em 2011, preocupados com o meio ambiente. Começamos a recolher tampinhas de refrigerante, de amaciante, de detergente, para transformar em um brinquedo. Esses brinquedos são enviados a asilos, abrigos, creches e orfanatos. O lema da Confraria da Caridade é que pequenas atitudes podem mudar vidas. Eu sou Mariana Lima, esse é meu jeito de viver melhor. Não completar uma chamada emergencial quando você mais precisa de ajuda é um problema sério. As empresas de telefonia exigem do cliente fidelidade, nome limpo na praça e endereço fixo. Mas precisam cumprir os serviços básicos como manter o sinal em áreas de cobertura, eliminar tarifas para quem perdeu ou teve o celular roubado e não ultrapassar o limite de tempo de fidelidade de clientes. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Direto do plenário está de volta. Já temos imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, ao vivo, geradas pela TV Justiça, com a entrada dos ministros, como sempre, dirigindo-se aos respectivos lugares, com a expectativa do início dos trabalhos da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Como vimos, há uma expectativa muito grande em relação a esta sessão, em particular, com relação a dois processos que serão julgados sobre a questão da criminalização da homofobia. E vamos acompanhar, como sempre, tudo ao vivo, direto do plenário. Declaro aberta essa sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 7 de fevereiro de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente, representando o Supremo Tribunal Federal, na Conferência Mundial sobre Justiça Constitucional, em Santo Domingo, na República Dominicana, a senhora ministra Carmen Lúcia. Vice-Procurador-Geral da República, doutor Luciano Maris Maia. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Apregou para julgamento conjunto a ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26, procedente do Distrito Federal, sendo relator ministro Celso de Mello, requerente Partido Popular Socialista, interessado Congresso Nacional, presidente do Senado Federal e vários amigos curi inscritos, inclusive para sustentação oral. E também o mandado de injunção 4.733, procedente do Distrito Federal, sendo relator o ministro Luiz Edson Fachin, impetrante aqui a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, ABGLT, impetrado Congresso Nacional, interessado União e também vários amigos curi inscritos. Inicialmente, registro que estas duas ações, assim como a pauta do primeiro semestre inteiro de 2019, foi divulgada em 17 de dezembro de 2018. Ou seja,
quase 2 meses que esses feitos foram publicizados para julgamento na data de hoje. Não foram colocados recentemente, já estavam desde o ano passado na pauta. A segunda questão que eu gostaria de esclarecer é que, como são 2 ações de natureza diferentes, haverá para cada uma delas o tempo das senhoras e dos senhores advogados que atuam, que oficiam, para falar sobre o tema na forma regimental em relação a cada uma delas, e os amigos curiae por consequência. Na data de hoje, em razão das inúmeras inscrições para sustentação oral, iniciaremos com o relatório do ministro Celso de Mello na ADO, posteriormente o relatório do ministro Luiz Edson Fachin no mandado de junção, abriremos as sustentações orais e encerraremos a sessão. E daremos continuidade com o voto inicial do ministro relator da ADO, ministro Celso de Mello, no dia de amanhã. E, em seguida, o voto do relator do mandado de injunção. Esclarecidos os procedimentos, passo a palavra ao ministro Celso de Mello para o seu relatório. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, eu estou fazendo distribuir cópia não apenas do meu relatório, mas também do meu voto, especialmente porque se cuida de um voto realmente extenso, tendo em vista a delicadeza e a complexidade da matéria com que se defrontará o Supremo Tribunal Federal neste julgamento plenário. Eu, portanto, inicialmente, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, passo à leitura do relatório na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, proposta pelo Partido Popular Socialista, PPS, em face de alegada inércia legislativa atribuída ao Congresso Nacional, que, segundo sustenta a agremiação partidária, estaria frustrando a tramitação e a apreciação de proposições legislativas apresentadas com o objetivo de incriminar todas as formas de homofobia e de transfobia, em ordem a dispensar efetiva proteção jurídico-social aos integrantes da comunidade LGBTT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, doravante referido apenas como LGBT, tal como o faz o autor da presente demanda, sigla, no entanto, também conhecida mais recentemente como LGBTT+, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexos, abrangidas pelo sinal aditivo mais todas as outras identidades, além daquelas já mencionadas, como observa em obra doutrinária o ilustre advogado Dr. Paulo Roberto Iotti Vecchiati. Postulam-se essencialmente, desse modo, neste caso, as seguintes providências: a. Que seja reconhecido que a homofobia e a transfobia se enquadram no conceito ontológico constitucional de racismo, nos termos do julgamento desta Corte, proferido no HC 82.424 do Rio Grande do Sul, o conhecido caso Elvanger, de sorte a enquadrá-las na ordem constitucional de criminalizar o racismo constante do artigo 5º, inciso 42 da Constituição de 88. B. Que seja declarada a mora inconstitucional do Congresso Nacional na criminalização específica da homofobia e da transfobia, determinando-se que o Congresso Nacional aprove legislação criminal que puna de forma específica, especialmente, mas não exclusivamente, a violência física, os discursos de ódio, os homicídios, a conduta de praticar, induzir e ou
incitar o preconceito e ou a discriminação por conta da orientação sexual ou da identidade de gênero real ou suposta da pessoa. C. Que seja fixado prazo razoável para o Congresso Nacional aprovar legislação criminalizadora de todas as formas de homofobia e transfobia, sugerindo-se aqui o prazo de 1 ano, já que o Congresso Nacional debate o tema há aproximadamente 12 anos. Caso transcorra o prazo fixado por essa Suprema Corte, sem que o Congresso Nacional efetive a criminalização e punição criminal específica citada, ou caso esta Corte entenda desnecessária a fixação de tal prazo, requer-se sejam efetivamente tipificadas a homofobia e a transfobia como crimes específicos por decisão desta Suprema Corte, por troca de sujeito e atividade legislativa atípica da Corte, ante a inércia inconstitucional do Parlamento em fazê-lo, de sorte a dar cumprimento à ordem constitucional de punir criminalmente a homofobia e a transfobia, superando-se a exigência de legalidade estrita parlamentar. E a inclusão da criminalização específica de todas as formas de homofobia e transfobia, especialmente, mas não exclusivamente, das ofensas individuais e coletivas, dos homicídios, das agressões, ameaças e discriminações motivadas pela orientação sexual e ou identidade de gênero real ou suposta da vítima na Lei de Racismo, a Lei 7.716 de 89, ou em outra lei que venha a substituí-la, determinando-se a aplicação da referida lei ou de outra que eventualmente a substitua para punir tais atos, até que o Congresso Nacional se digne criminalizar tais condutas. E F, que seja fixada a responsabilidade civil do Estado brasileiro, inclusive dos parlamentares responsáveis pela inércia inconstitucional do Estado como devedores solidários, por serem eles os efetivamente responsáveis por tal inércia ante a responsabilidade objetiva do Estado, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, em indenizar as vítimas de todas as formas de homofobia e de transfobia. Em síntese, portanto, esses são os pedidos veiculados na presente sede de controle normativo abstrato. Prossigo. A imputação ao Poder Legislativo da União de inércia deliberandi veicula impugnação a comportamento negativo das casas do Congresso Nacional, de que decorreria, segundo sustenta a agremiação partidária autora, o PPS, grave lesão a postulados constitucionais revestidos de essencial fundamentalidade, como aquele que incrimina a prática do racismo, inciso 42 do artigo 5º da Constituição, ou os que vedam tanto a discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais, inciso 41 do artigo 5º da Constituição, quanto a proteção insuficiente, enquanto uma das dimensões em que se projeta o princípio da proporcionalidade, inciso 54 do artigo 5º de nossa lei fundamental. O Partido Popular Socialista, PPS, em sua longa e fundamentada petição inicial, após tecer relevantes considerações a respeito do tema concernente à pretensão de, aspas, criminalização específica de todas as formas de homofobia e transfobia, especialmente, mas não exclusivamente, das ofensas individuais e coletivas,
dos homicídios, das agressões e discriminações motivadas pela orientação sexual e ou identidade de gênero real ou suposta da vítima, fecha aspas, em face da existência, segundo sustenta, aspas, da ordem constitucional de legislar relativa ao racismo, inciso 42 do artigo 5º, ou subsidiariamente às discriminações atentatórias a direitos e liberdades fundamentais, inciso 41 do artigo 5º, ou ainda subsidiariamente ao princípio da proporcionalidade na acepção de proibição de proteção deficiente, inciso 54 do artigo 5º da Constituição. O PPS, então, após tais considerações, requer a procedência integral da presente ação direta. A douta presidência do Senado Federal prestou informações, pugnando pela improcedência do pedido, aspas, resguardando-se a legalidade penal, a separação de poderes e a independência do poder legislativo, confirmando-se sua competência jurídico-política. A Câmara Alta, ao sustentar a ausência de mora inconstitucional, assim se pronunciou, aspas, da ausência de mora inconstitucional. Os temas da homofobia e da discriminação são de constante discussão no Congresso Nacional Brasileiro, órgão legislativo dos representantes do povo. Cuida-se de um tema amplamente debatido no campo da política e que demanda profundas discussões, consultas e participação populares. Com a participação popular, cabe ao Parlamento de uma decisão jurídica. São muitos os projetos de lei em tramitação. Eu tenho a impressão que está desligado o meu microfone. Piorou. Alô? Piorou realmente. Agora? Está? Está ligado? São muitos os projetos de lei. Está baixo. Está ligado, mas está. Ah, pois não. São muitos os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional sobre o tema, e indicamos alguns exemplificativamente. No relatório que eu apresento, eu indico os vários projetos de lei, seus autores e as respectivas emendas, nas páginas 5, 6, 7, 8, até o início da página 9. Há um quadro que consta do relatório, com todos esses projetos de lei. Como se vê, conclui a presidência do Senado da República, não há que se cogitar de inércia do Legislativo, sendo seguro afirmar não estar caracterizada a mora legislativa. Como admitido, inclusive, pela parte autora, a matéria vem sendo objeto de intensos debates no seio do Legislativo Federal, por meio, por exemplo, do projeto de lei 5.003 de 2001, aprovado em 2006 na Câmara dos Deputados e que atualmente tramita no Senado Federal sob o número 122/06. Vale lembrar que tramitam nas casas legislativas projetos de lei de novo Código Penal, projeto de lei do Senado 236 de 2012, que visam a sistematizar, consolidar e estabelecer os crimes do ordenamento jurídico brasileiro e, inevitavelmente, questões como a hora discutida na presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão demandam pormenorizada análise no bojo de um projeto de código, fecha aspas. Cabe registrar, neste ponto, digo eu, no relatório, que o projeto de lei 122/2006 do Senado Federal, em que se converteu o projeto de lei 5.003 de 2001, aprovado pela Câmara dos Deputados em 2006, veio a ser incorporado ao projeto de novo Código Penal. É o projeto de lei 236 de 2012 no Senado da República. Aspas, sem prazo para ser votado, fecha aspas, segundo esclareceu a própria presidência do Senado Federal.
Esse adiamento do exame e votação da proposição legislativa que, aspas, determina sanções às práticas discriminatórias em razão da orientação sexual das pessoas, fecha aspas, é o PLC, partido do projeto de lei na Câmara 5.003 de 2001, aprovado pela Câmara, remetido para o Senado, onde tomou o número PLS 122/2006, constituiria esse adiamento do exame e votação de tal proposição legislativa, constituiria, segundo alega o autor desta ação direta, a prova mais evidente do retardamento intencional da tramitação e apreciação do projeto de lei em questão, frustrando-se desse modo o adimplemento do mandado de incriminação de todas as formas de violência homofóbica e transfóbica, a que se refere o artigo 5º, inciso 41 da Constituição, que ordena a punição de qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A Câmara dos Deputados, por sua vez, manifestou-se no sentido de, aspas, reafirmar a posição institucional desta Casa, que, em 23 de novembro de 2006, aprovou o projeto de lei 5.003 de 2001, que determina sanções às práticas discriminatórias em razão da orientação sexual das pessoas, enviado em seguida à análise do Senado Federal. Fecha aspas. A eminente senhora advogada-geral da União, em exercício, doutora Maria Aparecida Araújo de Siqueira, ao pronunciar-se nestes autos, sustentou a improcedência da presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão em manifestação assim emendada, verbis, constitucional e penal, suposta omissão inconstitucional imputada ao Congresso Nacional quanto à criminalização específica de todas as formas de homofobia e de transfobia. Artigo 5º, incisos 41, 42 e 54 da Constituição Federal. Preliminar. Impossibilidade jurídica de pretensões de fixação de prazo para atividade legislativa e de prolação de acórdão com efeito aditivo. Descabe ao Poder Judiciário, em sede de ação direta por omissão, impor prazo de cumprimento obrigatório aos poderes competentes para a edição do diploma legal reclamado, ou mesmo suprir, por ato próprio, a suposta omissão do legislador inadimplente, precedentes dessa Suprema Corte. O desenho institucional expresso na Constituição Federal não pode ser secundarizado em prol da consolidação judicial de expectativas de ampliação da tutela penal. Autocontenção justificada, no particular, pela cláusula da tipicidade legislativa em matéria penal. Mérito. Inexistência de mora legislativa. Não existe comando constitucional expresso que exija tipificação criminal específica para a homofobia e a transfobia. Manifestação pelo conhecimento parcial da ação e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados. Fecha aspas. Foram admitidos como amici curiae, manifestando-se de forma contrária ao acolhimento do pleito inicial, a Frente Parlamentar Mista da Família e Apoio à Vida, a Convenção Brasileira de Igrejas Evangélicas Irmãos Menonitas, COBIM, e a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, ANAJURE. E, de outro lado, como a amici curiae, pronunciando-se favoravelmente à pretensão de inconstitucionalidade, as seguintes entidades: Grupo Dignidade, pela cidadania de gays, lésbicas e transgêneros; Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, PSTU; Conselho Federal de Psicologia; Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA; Defensoria Pública do Distrito Federal;
Grupo Gay da Bahia, GGB, Associação de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, ABGLT, e Grupo de Advogados pela Diversidade Social, GADVS. Em decisão de 27 de maio de 2014, indeferiu o pedido de intervenção processual deduzido pela Associação Eduardo Banks, antiga e iluminada Sociedade Banksiana. O Ministério Público Federal, por sua vez, em pronunciamento que produziu nesses autos, assim resumiu a presente causa. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, proposta pelo Partido Popular Socialista, PPS, com pedido de medida cautelar por inércia legislativa do Congresso Nacional em editar lei para criminalizar todas as formas de homofobia e de transfobia nos termos do artigo 5º, inciso 42, ou subsidiariamente da determinação contida no artigo 5º, inciso 41, ou, por fim, do princípio da vedação da proteção deficiente decorrente do artigo 5º, inciso 54, todos da Constituição da República. Segundo o requerente, a determinação de criminalização de todas as formas de racismo expressa no artigo 5º, inciso 42 da Constituição, abrangeria as condutas de discriminação de cunho homofóbico e transfóbico, pois seriam espécies do gênero racismo, consoante definiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus 82.424 do Rio Grande do Sul. O conceito de racismo não estaria adstrito à discriminação por cor da pele, mas abrangeria discriminação por etnia, procedência nacional, religião, etc. Subsidiariamente, sustenta que a criminalização da homofobia encontra suporte no artigo 5º, inciso 41 da Constituição da República, que determina que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Aduz ser inegável que todas as formas de homofobia e transfobia, especialmente, mas não exclusivamente, das ofensas individuais e coletivas, dos homicídios, das agressões, ameaças e discriminações motivadas pela orientação sexual e ou identidade de gênero real ou suposta da vítima, constitui discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais, pois, primeiro, viola o direito fundamental à liberdade, pois implica negação à população LGBT de realizar atos que não prejudicam terceiros e que não são proibidos pela lei. Segundo, viola o direito fundamental à igualdade, pois não há fundamento lógico-racional que justifique a discriminação negativa da população LGBT relativamente a heterossexuais não transgêneros. A terceira linha argumentativa do requerente é no sentido da inconstitucionalidade da mora legislativa por afronta ao princípio da proporcionalidade na vertente da vedação de proteção deficiente, na vertente da vedação de proteção deficiente e ao direito fundamental à segurança da população LGBT, artigo 5º caput da Constituição. Por esses fundamentos, requer reconhecimento de que o conceito de racismo abrange homofobia e transfobia para enquadrar tais condutas na ordem de criminalização do racismo, artigo 5º, inciso 42 da Constituição. 2. Declaração da mora inconstitucional do Congresso Nacional em criminalizar especificamente a homofobia e a transfobia. 3. Fixação de prazo razoável para o Congresso Nacional aprovar legislação naquele sentido. E 4. Caso o Legislativo não respeite o prazo estipulado, primeiro, inclusão das práticas discriminatórias fundadas em orientação sexual na Lei de Racismo, Lei 7716 de 89. Segundo, tipificação das condutas de homofobia e transfobia nos moldes que o Supremo Tribunal Federal entender mais adequados. E terceiro, responsabilização civil do Estado brasileiro com indenização das vítimas de todas as formas de homofobia e de transfobia.
Em despacho de 7 de março de 2014, o relator solicitou informações à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, nos termos dos artigos tais da Lei 9868 de 99. O Senado Federal posicionou-se por improcedência do pedido, destacou que não há na Constituição ordem de criminalização específica de condutas homofóbicas e transfóbicas. Invocou a necessidade de cumprir com cautela os mandados de criminalização do texto constitucional. Consignou que seria impossível concluir, com fundamento no julgamento do HC 82424 do Rio Grande do Sul, o caso Elvanger, que a homofobia seria espécie do gênero racismo, pois são fenômenos sociais distintos, o antissemitismo de um lado e a homotransfobia de outro. Defendeu inexistência, o Senado Federal defendeu ainda a inexistência de mora legislativa, porquanto o tema tem sido objeto de inúmeros debates no Parlamento. Em breve manifestação, a Câmara dos Deputados reafirmou seu posicionamento institucional pela aprovação do projeto de lei 5.003 de 2001, que determina sanções às práticas discriminatórias em razão da orientação sexual das pessoas e hoje, atualmente, sob análise do Senado Federal. O requerente peticionou com argumentação contrária às informações do Senado Federal. Requereram ingresso na qualidade de amicicúria as entidades que aqui são nominadas. Em despacho de tal data, o relator solicitou a manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre a admissibilidade da presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão, com particular destaque para o pleito que objetiva estender por via jurisdicional, mediante analogia em malam partem, interrogação, a Lei 7716 de 89, fecha aspas. Após assim proceder, mediante preciso relatório que bem sintetizou a controvérsia suscitada nessa causa, adota a Procuradoria-Geral da República, em fundamentada manifestação da lavra do eminente chefe da instituição, opinou pelo conhecimento parcial da apresentação direta e, nessa extensão, pronunciou-se sobre o mérito do presente litígio constitucional, formulando parecer assim emendado. Constitucional, artigo 5º, incisos 41 e 42 da Constituição da República, criminalização da homofobia e da transfobia, não conhecimento do pedido de indenização civil por danos a vítimas de homofobia, mandado de criminalização da homofobia, configuração de racismo, Lei 7716 de 89, conceito de raça, interpretação conforme a Constituição, mora legislativa, fixação de prazo para o Congresso Nacional legislar. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão possui natureza eminentemente objetiva, sendo inadmissível o pedido de condenação do Estado em indenizar vítimas de homofobia e de transfobia em virtude de descumprimento do dever de legislar. Deve conferir-se interpretação conforme a Constituição ao conceito de raça previsto na Lei 7716, de 5 de janeiro de 89, a fim de que se reconheçam como crimes tipificados nessa lei comportamentos discriminatórios e preconceituosos contra a população LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Não se trata, diz a PGR, de analogia in malam partem. O mandado de criminalização contido no artigo 5º, inciso 42 da Constituição da República abrange a criminalização de condutas homofóbicas e transfóbicas. Caso não se entenda que a Lei 7716 de 89 tipifica práticas homofóbicas, está em mora inconstitucional o Congresso Nacional, por inobservância do artigo 5º, incisos 41 e 42 da Constituição, fixação de prazo para o Legislativo sanar a omissão legislativa. Existência de projetos de lei em curso no Congresso Nacional não afasta configuração de mora legislativa ante período excessivamente longo de tramitação a frustrar a força normativa da Constituição e a consubstanciar inércia deliberandi. A ausência de tutela judicial concernente à criminalização da homofobia e da transfobia mantém o estado atual de proteção
proteção insuficiente ao bem jurídico tutelado e de desrespeito ao sistema constitucional. Parecer pelo conhecimento parcial da ação direta de inconstitucionalidade por omissão e, no mérito, pela procedência do pedido na parte conhecida. Fecha aspas. Esse, senhor presidente, este é o relatório, de cujo texto a Secretaria da Corte remeteu cópia a todos os eminentes senhores ministros desta Corte. Eu apenas observo que fiz apresentar também, juntamente com cópia, não só do relatório, mas do meu voto, de um índice, não é, com os diversos tópicos e itens em que se divide o meu voto. Portanto, senhor presidente, esse é o relatório na ADO 26. Agradeço ao ministro Celso de Mello. Antes de passar a palavra ao ministro Edson Fachin para o relatório no mandado de injunção, comunico a advogados que estão inscritos em 2 feitos para a data de hoje, recurso extraordinário 593.818 da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso e reclamação 25.537 da relatoria do ministro Edson Fachin, que esses feitos não serão colocados na pauta de amanhã, tendo em vista que, como ficou acordado, amanhã iniciaremos ainda o voto dos ministros relatores nos 2 feitos de hoje e, consequentemente, não haverá tempo para chamá-los. E a Secretaria do Tribunal, ela irá reagendar esses feitos com a devida antecedência para os eminentes advogados tomarem ciência. Dito isso, passo a palavra agora para o relatório no mandado de injunção ao ministro relator Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, eminentes pares, senhoras e senhores advogados, o relatório trazido à colação pelo eminente ministro Celso de Mello no DO 26, por evidente e como de praxe nos relatórios de Sua Excelência, cobre um conjunto de questões essenciais sobre a matéria. Nada obstante tratar-se aqui de um mandado de injunção, me permito então fazer o relatório para contextualizar. Eis que a pretensão tem a matéria de fundo que se identifica, mas do ponto de vista procedimental, aqui se está em face, portanto, deste mandado de injunção 4733. Nada obstante, também procurarei sumariar, eis que, tal como Sua Excelência, também fiz chegar aos eminentes pares cópia deste relatório, que, aliás, restou publicado no sítio eletrônico deste tribunal, nos termos do artigo 87 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Digo, em síntese, senhor presidente, para cumprir essa etapa e ouvirmos as sustentações orais, o seguinte: trata-se de mandado de injunção impetrado pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros em face do Congresso Nacional, a fim de, abre aspas, obter a criminalização específica de todas as formas de homofobia e transfobia, fecha aspas, na forma e no modo que a petição inicial minudenta. Em suas razões, a associação impetrante sustenta ser necessária a criminalização específica porque, nas palavras da petição inicial, o atual quadro de violência e discriminação contra a população LGBT tem tornado faticamente inviável o exercício dos direitos fundamentais à livre orientação sexual e à livre identidade de gênero das pessoas LGBT em razão do alto grau de violência e discriminação contra elas perpetradas na atualidade, fecho aspas. E invoca o princípio da proporcionalidade para defender a proibição da proteção deficiente, demandando atuação estatal por intermédio do direito penal. Aduz haver obrigação constitucional de legislar para criminalizar a homofobia e transfobia, porque, em seu entender, constituem espécies do gênero racismo, e elas se enquadrariam ainda no conceito de discriminações atentatórias a direitos e liberdades fundamentais, consoante o inciso 41º do artigo 5º da Constituição
da República. Alega que a equiparação ao racismo é também devida para não se hierarquizar opressões, o que afrontaria o direito à igual proteção penal. E, ante o que entende ser obrigação constitucional de legislar, e não se verificando a elaboração de norma com esse conteúdo por parte do Congresso Nacional, afirma haver mora inconstitucional, razão pela qual pugna que o Supremo Tribunal Federal fixe um prazo razoável, sugerindo de 1 ano no máximo, para a elaboração da legislação criminalizadora. Em sendo ultrapassado o prazo, o caso esta Corte entenda desnecessária a sua fixação, requer a impetrante que esse tribunal dê concretude ao texto constitucional para criminalizar condutas homofóbicas e transfóbicas. Requer, por fim, o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado brasileiro a indenizar as pessoas vítimas de todas as formas de homofobia e transfobia, enquanto tais condutas não forem criminalizadas de forma eficiente. Enfim, traz à colação, portanto, a Lei número 7.716 de 1989 para almejar, como de fato almeja, a aplicação da referida lei até que o Congresso Nacional se digna criminalizar tais condutas. Isto, em síntese, senhor presidente, são as alegações da petição inicial. O presidente da Câmara dos Deputados prestou informações, aduziu que naquela casa tramita o projeto de lei 5.003 de 2001 e, em síntese, afirma não ser possível equiparar a ausência de lei que criminaliza a homofobia ou a transfobia a uma omissão inconstitucional, nem que eventual ausência de norma possa dar ensejo à responsabilidade do Estado. A União veio aos autos, sustentando que não há qualquer comando constitucional que exija tipificação específica para homofobia e transfobia e defendeu não ser possível suprir eventual omissão em matéria penal por meio de decisão judicial. Num primeiro momento, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não cabimento do mandado de injunção em parecer que reproduzo neste relatório. Em face do conteúdo desse parecer e acolhendo o relator originário desse mandado de injunção 4733 não conheceu do mandado de injunção, em face do que a associação impetrante interpôs agravo regimental. Neste agravo, um novo parecer da Procuradoria-Geral da República opinou pelo conhecimento e provimento do agravo regimental, em face do que, assumindo a relatoria do feito, determinei o processamento do mandado de injunção, fazendo juízo de reconsideração em relação à decisão anterior de Sua Excelência, o eminente ministro relator originário. E, em nova manifestação, a impetrante corroborou os argumentos aduzidos na inicial, fazendo referência à tramitação nesta Suprema Corte da ADO 26, cujo relatório acabamos de aurir com a apresentação feita pela Sua Excelência, o eminente ministro Celso de Mello, cujo objeto é semelhante ao do presente mandado de injunção. Veio aos autos manifestação da presidência do Senado Federal, sustentando que a pura e simples criminalização de condutas não se revela abordagem adequada e que há aperfeiçoamentos em processo de elaboração e impugnou a possibilidade de que o Supremo discipline a matéria, porque, no entender da presidência do Senado Federal, haveria ofensa à separação dos poderes. A União ratificou os termos de sua manifestação anterior, sustentando que a via processual do mandado de injunção é inadequada, eis que não haveria, segundo
a União, nos termos que veio aos autos, não haveria direito constitucional a ser tutelado e inexistiria omissão inconstitucional, pelo que pede a denegação do respectivo mandado de injunção. Em parecer final, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência parcial do pedido, objetando o pleito de condenação do Estado e, ao mesmo tempo, por outro lado, conferindo em seu parecer interpretação conforme a Constituição ao conceito de raça, previsto na Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, sustentando, portanto, favoravelmente para o reconhecimento de crimes tipificados nessa lei, os comportamentos discriminatórios e preconceituosos contra a população LGBT, e como já assinalou o nosso eminente decano, sustentou também que não se trata de analogia in malam partem. Por fim, a Procuradoria sustenta que o mandado de criminalização que está contido na Constituição da República, no inciso 42º do artigo 5º, abrange a criminalização de condutas homofóbicas e transfóbicas, o que leva, portanto, ao pedido e parecer de procedência do pedido deduzido nesse mandado de injunção. Foram admitidos a miticúria, especialmente o Conselho Federal de Psicologia e o Grupo Dignidade, e senhor presidente, a síntese do presente relatório. Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin, comunico aos eminentes colegas que estão inscritos pelo requerente, tanto na ação declaratória de constitucionalidade por omissão, quanto no mandado de injunção, o Dr. Paulo Roberto Iotti Vecchiati, a quem será dado, então, 30 minutos para a sua sustentação. Está inscrito pela Advocacia Geral da União, o doutor André Luiz de Almeida Mendonça, o ministro advogado-geral da União, teria 15 minutos, e também teria 15 minutos o advogado-geral do Senado Federal, doutor Fernando César Cunha, também se encontra presente. Há 7 amicicures inscritos. A divisão do tempo daria 8 minutos e 57 segundos, então vamos arredondar para 10 minutos, até porque o cronômetro não tem 9 minutos na sua, 8 minutos e 57 segundos. Penso que todos se põem de acordo, os relatores também. E, por fim, falará o vice-procurador-geral da República, o doutor Luciano Maris Maia. Então, eu passo a palavra agora, chamo à tribuna o doutor Paulo Roberto Iotti Vecchiati, pelos proponentes da ADO e do mandado de injunção. Peço ao ministro decano e relator da ADO, ministro Celso de Mello, que assuma a presidência em razão de vários compromissos que tenho na presidência. Muito bem, então, com a palavra, o eminente advogado Dr. Paulo Roberto Iotti Vecchiati, que falará pelo Partido Popular Socialista, autor da presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e também falará em nome da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, a BGLT, impetrante do mandado de injunção, tendo, portanto, 30 minutos para a sua sustentação oral. Muito boa tarde, excelências. Queria agradecer muito, preliminarmente, a sensibilidade tradicional do tribunal de fazer o julgamento conjunto e conceder o tempo das duas ações, tanto a mim quanto ao miticure. É um tema constitucionalmente muito controverso, polêmico. Eu sou o primeiro a reconhecer isso e falo isso para as entidades autoras desde a distribuição das ações.
É sempre um grande prazer, uma honra e uma responsabilidade estar aqui perante essa Suprema Corte na defesa dos direitos humanos e, especialmente nesse caso, que é certamente o de maior polêmica que eu já trouxe ao tribunal, ao pleitear a criminalização específica da homofobia e da transfobia. Eu entendo a perplexidade polêmica que isso causa, mas as ações elas são pautadas, entendo eu, por profunda dogmática constitucional. Eu analiso conceitos constitucionais clássicos e tento levá-los às suas consequências lógicas. Não há nenhuma aventura jurídica, Excelências. Jamais assinaria uma ação em que eu não acreditasse firmemente nas teses. E os 3 pareceres favoráveis da Procuradoria-Geral da República nos 2 processos, creio que o demonstram à saciedade. No mínimo, no primeiro dos pedidos sucessivos de declaração de mora inconstitucional do Congresso. Esse pedido não há dúvida da possibilidade jurídica do pedido, bem como no pedido de declaração de prazo, providências que o Supremo Tribunal Federal já fez em diversas oportunidades, mas espero demonstrar também a juridicidade e pertinência dos pedidos mais ousados. Eu queria destacar que hoje acho que é um dia histórico também na Suprema Corte. Na linha da advocacia, temos 3 advogados gays sustentando, eu entre eles, uma advogada lésbica, uma advogada transgênero. O lugar de fala é importante que o movimento social respectivo esteja aqui na Suprema Corte. Espero que a Corte concorde com o eminente ministro Barroso quando propõe a superação da jurisprudência sobre a entidade de classe, para que entidades de defesa de direitos fundamentais possam exercer o controle concentrado. Mas a importância das 2 ações e do mandado de injunção especificamente também é essa, que a própria entidade diretamente interessada e que trabalha, tem pertinência temática, possa vir ao tribunal. Pleiteia-se, como muito bem exposto pelos eminentes relatores, o dever constitucional, o reconhecimento do dever constitucional do Congresso em criminalizar a discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero. É o que as ações explicam, se referir por homofobia e transfobia, a partir de 2 ordens expressas de legislar. O dever de criminalizar todas as formas de racismo e o dever, subsidiariamente, não entendida a homotransfobia como racismo, entendê-la como discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais, que o artigo 5º, inciso 41, determina a punição. Nessa segunda hipótese, eu creio que seja inconteste que a homofobia e a transfobia se enquadram nos direitos à livre orientação sexual e livre identidade de gênero. Os eminentes juristas e entidades no processo, Senado, Câmara, que negam a existência de ordem de legislar, convenientemente ignoram o artigo 5º, inciso 41. Como que a homofobia e a transfobia não são discriminações atentatórias a direitos e liberdades fundamentais? Não explicaram no processo, com todas as vênias. Então, esse dispositivo está no coração penal do artigo 5º, um argumento topológico. Está na parte do artigo 5º, um artigo de direitos, eu sei, mas na parte em que ele se preocupou com o direito penal. Mas há um argumento substantivo, material, que justifica esse a lei punirá ser punição necessariamente penal. O princípio da proporcionalidade enquanto proibição de proteção insuficiente, que é uma notória hipótese de omissão inconstitucional. E eu entendo que a proteção insuficiente se caracteriza sempre que atendidos os pressupostos do direito penal mínimo, que me recordo de um julgado alimentado pela ministra Carmen Lúcia, não é? Me foge o número, perdão, mas que o direito penal mínimo é a teoria penal constitucionalmente adequada. Concordo plenamente. Entendo que o direito penal mínimo exige a criminalização da homotransfobia. Ele é um critério qualitativo, o que pode ser crime, não quantitativo, de quantidade de leis penais. Você pode ter 1000 leis penais e todas atenderem um minimalismo em tese. Os critérios são bem jurídico relevante no sentido de indispensável à vida em sociedade, e a última ratio. O bem jurídico penal entende a tolerância. E vejam, estou abaixo do respeito. Respeito é tratar como igual. Tolerar, você até entende o outro como inferior, não o aceita, mas pelo menos não o ofende, não o discrimina, não agride, não mata. O direito civil pode impor o respeito, o direito penal me parece que pode e deve impor a tolerância como indispensável à vida em sociedade. O requisito da última ratio, os poucos entes federativos que possuem leis administrativas antidiscriminatórias, como São Paulo e sua lei 10.948 de 2001, no memorial que entreguei a Vossa Excelência, cito outros estados, não conseguem coibir
a homofobia, a transfobia, a LGBTfobia, de maneira eficiente. Vejam, com isso não quero cair no erro da direita de achar que o direito penal, a criminalização é a panaceia de todos os males, que a mera criminalização resolve o problema social. Mas também não incorro no erro de parte das esquerdas progressistas de acharem que a criminalização de condutas não serve para nada. Uso contra os dois lados o caso do homicídio e do estupro. Embora criminalizados, são condutas nefastamente ainda praticadas, mas muitas pessoas não praticam homicídio e estupro porque é crime. O odioso caso de anos atrás de um cidadão que pediu uma marcha de legalização do estupro após o Supremo permitir a marcha de legalização da maconha não me deixa mentir. A diferença gritante dos dois casos me faz não explicar por que é possível uma e não a outra. E para a parte relevante da doutrina, o atendimento dos pressupostos do direito penal mínimo torna a criminalização constitucionalmente obrigatória. É a doutrina dos mandados de criminalização implícitos. A professora portuguesa Maria Conceição Ferreira da Cunha é o grande clássico sobre o tema, Luciano Feldens e outros no Brasil. Então, permitam-me dialogar com os ministros e ministras em alguns momentos para enriquecer o debate. Confesso que não consigo entender a decisão do eminente ministro Lewandowski quando extinguiu o mandado de injunção, posteriormente reconsiderado pelo ministro Fachin, quando disse na decisão que o fato da associação impetrante considerar a proteção insuficiente não lhe permite pleitear, não torna a criminalização constitucionalmente obrigatória. Ora, como Vossa Excelência e o ministro Gilmar, no julgamento da constitucionalidade do Estatuto do Desarmamento, falaram, a proibição de proteção insuficiente é inerente ao princípio da proporcionalidade. Então, se a entidade considera a proteção insuficiente e o Supremo concorda com isso, temos uma hipótese de omissão inconstitucional. Apenas o ministro Gilmar não estar aqui, mas sua doutrina, ele especifica muito fartamente os deveres de proteção, o dever de agir do Estado para proteger as pessoas em geral e grupos vulneráveis em particular. Então, pediria que Vossa Excelência e o Tribunal considerassem essa argumentação. Sobre o cabimento do mandado de injunção. Embora haja um inconsciente coletivo na doutrina que ache que só cabe mandado de injunção para criar direito subjetivo que precisa ser constitutivamente criado por lei, não é isso que diz a Constituição. A Constituição diz que cabe mandado de injunção sempre que a ausência de norma regulamentadora inviabilizar direitos, liberdades, é a primeira parte, e prerrogativas inerentes à cidadania, parte final. A inspiração do mandado de injunção é a doutrina de Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, que foi relator da Comissão de Juristas do projeto de novo Código Penal, em sua doutrina sobre mandados expressos de criminalização, que diz, muito bem, que quando a criminalização é constitucionalmente obrigatória, ela se torna uma prerrogativa da cidadania. Por quê? A ordem de criminalizar não é um amesquinhamento de direitos fundamentais de quem vai ter a conduta criminalizada. O professor Gonçalves bem diz, é um mecanismo de proteção dos direitos fundamentais e direitos humanos do grupo a ser protegido. A Constituição exige a criminalização do racismo, da violência doméstica, para quê? Para proteger os grupos raciais minoritários, a mulher. Então, entendendo que a Constituição exige a criminalização da homotransfobia, ela o faz para proteger a população LGBTI em seus direitos fundamentais. Ao que me consta, a liberdade, em seu sentido liberal, desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, pós-Revolução Francesa, é fazer o que bem se quiser, vírgula, desde que não prejudique terceiro. Então, discursos de ódio, ofensas e discriminações a terceiro prejudicam terceiros, não estão no âmbito de proteção do direito à liberdade, nem da liberdade de expressão. Discurso de ódio não é protegido pela liberdade de expressão. A Suprema Corte dos Estados Unidos é a única que diz o contrário. Este Supremo Tribunal Federal, Corte Interamericana de Direitos Humanos, Corte Europeia, todos repudiam um discurso de ódio. E é isso o que se quer criminalizar. A Ana Júri, que falará aqui depois, em seu memorial, fala que a criminalização da homofobia geraria um prejuízo à liberdade religiosa. Discordo veementemente. Ninguém quer condenar e prender padres e pastores por dizerem que a homossexualidade, ou seja lá o que for, é pecado. De maneira nenhuma. O que nós somos contra é o discurso de ódio. Quando despachei anos atrás, em audiência com o eminente ministro Barroso, citei um exemplo que eu sempre dou. Se eu vou a um padre, a um pastor, digo, sou gay, o que a igreja tem a dizer a esse respeito, e ele me diz de maneira respeitosa que, na visão dele, a Bíblia condena, e se eu não mudar os meus atos, eu não irei ao reino dos céus, ou irei ao inferno. Concordamos em discordar,
Minha modesta opinião, a ignorância é um direito fundamental quando não me prejudica, mas não é crime hoje, não é dano moral hoje e jamais vai sê-lo. Se for, vai ser inconstitucional. Vou ser o primeiro a dizer isso. Mas, mesmo exemplo, eu vou ao padre, ele se afasta e fala: sodomita sujo, saia daqui. Isso, obviamente, é um abuso do direito de liberdade de expressão. Há um claro ânimos injuriandi, que a jurisprudência diz que é um requisito para um discurso ser ilícito. Então, a ideia é: não queremos criminalizar a liberdade religiosa de ninguém, dentro ou fora das igrejas, mas não queremos que a igreja seja um âmbito de discursos de ódio. Na inicial, cito decisão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, em que declarou constitucional, convencional a condenação. Na defesa, o acusado alegou liberdade religiosa. Mas para quê? Para um panfleto que vinculava a homossexualidade à pedofilia. Com todas as vênias, isso é discurso de ódio, isso é injúria, não é liberdade de expressão. Então, e a tipicidade material do direito penal é mais do que suficiente. Se uma conduta for liberdade religiosa, mesmo que ela se enquadre no silogismo da lei penal, ela não vai ser criminalizada por um conceito material de tipicidade, punibilidade. A doutrina penal é pacífica nesse sentido. Então, é uma prerrogativa da cidadania das minorias sexuais e de gênero, a população LGBTI, a criminalização da opressão que sofre, pela verdadeira banalidade do mal homofóbico e transfóbico que nos assola. Falo banalidade do mal no sentido de Hannah Arendt, no sentido de que são pessoas ditas normais, de bem, e não monstros inomináveis, nazistas, que cometem atos horrendos, mas pessoas que convivem normalmente em sociedade, mas que de repente sentem no pseudo-direito de agredir, ofender, discriminar e até matar pessoas LGBTI, pelo simples fato de não serem heterossexuais ou cisgênero. Nós estamos tendo o caso de heterossexual sendo vítima de homofobia e cisgênero de transfobia. Anos atrás, um pai e um filho em um caso, e 2 irmãos gêmeos estavam abraçados, foram confundidos com um casal homoafetivo e foram agredidos. O pai perdeu metade da orelha e um dos irmãos gêmeos foi morto pelas agressões. Ano passado, 2018, uma mulher cisgênero, que tinha câncer, estava careca, foi confundida com uma pessoa transexual e foi ofendida. Olha o nível da ideologia de gênero heteronormativa e cisnormativa. Existe ideologia de gênero, sim, mas aquela que impõe a heterossexualidade e a cisgeneridade de maneira obrigatória e pune simbólica e fisicamente aquele que ousa viver sua vida de outra forma. Ninguém escolhe ser homo, hétero ou bissexual, travesti, trans. As pessoas se descobrem de uma forma ou de outra, mas ainda que fosse uma opção, seria uma opção muito digna e válida de ser vivida, um exercício de liberdade que não prejudica a ninguém. Isso precisa ser reiterado. E essa banalidade do mal homotransfóbico ganhou exemplos paradigmáticos no ano passado, durante o período eleitoral. Tivemos casos de um homossexual e um negro assassinados com todas as vênias por eleitor de Bolsonaro por questão política. Uma travesti foi assassinada sob o grito de Bolsonaro. E temos um nefasto grito que começou na torcida do Atlético Mineiro, mas se difundiu, eu tenho links, eu provo tudo que eu alego, dizendo, aspas, ô bicharada, toma cuidado, Bolsonaro vai matar viado, fecha aspas. Veja o inconsciente coletivo, veja o que os eleitores de Bolsonaro se sentem legitimados, e ao que me consta ele não fez um repúdio veemente. Tem honestidade intelectual. Numa matéria online, que posso achar, ele disse que não é a favor da violência. Numa matéria online que muita gente não viu. Acho que precisaria de algo mais enfático. Não me levem a mal, não quero fazer discurso político contra o presidente eleito. Mas eu entendo que estes fatos justificam a invocação da função contramajoritária desta Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, na defesa de minorias e grupos vulneráveis, e também as funções representativa e iluminista, com primor defendidas pelo ministro Roberto Barroso na doutrina. Porque a jurisdição constitucional, seja como se nomeie as suas funções, ela se legitima quando há alguma inconstitucionalidade envolvida. Creio que já mostrei uma série de situações de proteção insuficiente e opressão a um grupo vulnerável que justificam, então, a atuação desta Suprema Corte. Nesse sentido, para proteger, concretizar deveres de proteção do Estado na proteção da população LGBTI.
Sempre entendi a função iluminista do ministro Barroso como maximalismo interpretativo. É uma pena o ministro Luiz Fux não estar aqui. O ministro Luiz Fux sempre, por vezes, invoca, o conceito de desacordo moral razoável de Cassio-Stein. Mas o próprio Cassio-Stein diz que não se justifica o minimalismo por esse conceito quando temos direitos fundamentais envolvidos, que são o coração substantivo da Constituição, que significa, que exige o maximalismo. E o minimalismo não significa não julgar, não significa pedir vista até acabar o desacordo moral razoável. Significa decidir o estritamente necessário sem considerações mais amplas, não expressamente requeridas. Então, tem sido divulgado na mídia ontem que talvez alguém peça vista no julgamento, saiu no Estadão hoje, inclusive, pediria encarecidamente que isso não acontecesse, que o tribunal julgue até o final, ou pelo menos que seja um pedido de vista que respeite o prazo regimental, para não se tornar o que o eminente ministro Marco Aurélio, por vezes, chama de perdido de vista. Temos uma urgência social. O voto do eminente ministro Celso foi distribuído em dezembro, o meu memorial também, o ministro Fachin liberou para julgamento em 2017. O tribunal está preparado para julgar, então peço encarecidamente que isso aconteça, senão subirei à tribuna para pedir medida cautelar, principalmente se já tivermos maioria. Formularei petição nesse sentido, se necessário. Então, clama-se que o STF mantenha sua maravilhosa jurisprudência antidiscriminatória na proteção de minorias e grupos vulneráveis e reconheça o dever de proteção da população LGBTI. Isso justifica o cabimento do mandado de injunção e entendo que na ADIM por omissão reforça, porque o mandado de injunção, o Supremo sempre entendeu que a diferença para a ADO era o interesse de agir. Então, a ADO você não precisa provar uma necessidade social e no MI é necessário. Mas creio que essas considerações justificam ainda mais o cabimento da ADO também. Homotransfobia como crime de racismo, que o eminente ministro Celso, no seu relatório, já me ajudou muito na explicação do que as petições iniciais alegam. E o parecer da PGR. O Supremo, no famoso caso Elvanger, HC 82424, decidiu que o antissemitismo é espécie de racismo, na acepção político, social e não biológica. Embora a discriminação por religião já fosse crime, o Supremo entendeu que o antissemitismo era uma discriminação por raça. Por quê? Quando o caso chegou ao Supremo, o senhor Elvanger alegou que seria um crime de discriminação não racista e por isso estaria prescrito. Se fosse, e foi o voto vencido do ministro Moreira Alves, inclusive. O Supremo reconheceu o antissemitismo como crime de discriminação por raça para puxar a imprescritibilidade da Constituição. Então, a maioria do STF, reconhecendo que a Constituição, no artigo 3º, inciso 4º, e a lei antirracismo falam em raça e cor em palavras diferentes, donde, pela máxima hermenêutica, que a lei não possui palavras inúteis, não se pode considerar raça e racismo apenas pelo critério fenotípico de cor de pele, enquadrou o antissemitismo como discriminação por raça, tendo como ratio decidendi, fundamento determinante, o projeto Genoma ter acabado com a crença de que a humanidade é formada por raças biologicamente distintas entre si. Então, ministro Nelson Jobim, para o racismo não virar crime impossível, pela unicidade biológica da raça humana, abandonou-se de vez o conceito biológico e adotou-se o conceito político-social. Racismo como a inferiorização de um grupo social relativamente a outro. Bem, se este é o conceito constitucional de racismo, conceito ontológico constitucional de racismo, eu acredito que ele seja, então a homofobia e a transfobia configuram um crime de racismo. Você inferioriza as pessoas LGBTI relativamente a heterossexuais e cisgênero. O heterossexismo e o cissexismo, ideologias que pregam a heterossexualidade e a cisgeneridade obrigatórias, são ideologias racistas, porque visam classificar o outro como desigual, inferior, estigmatizá-lo a partir de estereótipos negativos e naturalizar o grupo hegemônico como único natural. Eu proponho, inclusive, que, como requisitos dessa inferiorização de grupos ser racista, que se restringe ainda mais o conceito para que só ocorram discriminações estruturais, sistemáticas, institucionais e históricas, justamente para não ser qualquer coisa
que possa ser considerado em racismo. O legislador pode criminalizar praticamente o que ele quiser, desde que ele respeite o princípio da proporcionalidade. Vamos sintetizar assim. Mas, se ele colocar na lei de antirracismo crime de discriminação por time de futebol, por cor de cabelo, e sim, ouvimos isso nas discussões informais, serão crimes de discriminação não racistas, que prescrevem. Então, esse conceito do Supremo dá uma racionalidade que justifica os critérios da lei antirracismo, que fala em raça, cor, etnia, procedência nacional e religião. Ora, quem está querendo privilégios aqui? São religiosos fundamentalistas que não querem que a mesma criminalização que lhes protege, que é a opressão a religiosos, seja garantida à população LGBTI pela criminalização da LGBTI-fobia. Queremos igual proteção penal. Sempre que o Estado reconhece uma opressão como intolerável, ele criminaliza a conduta. Isso é criticável nas esquerdas, mas é um fato objetivo. Beira a má-fé, a violação da boa-fé objetiva, o Senado alegar que a criminalização não resolve o problema. O Congresso criminaliza tudo quando ele entende que a opressão é intolerável. Lei antirracismo, vamos ficar na negrofobia. Lei Maria da Penha, discriminação do HIV/AIDS, crimes contra a infância, crimes contra o idoso nos estatutos respectivos, feminicídio, que na prática é um aumento de pena. Então, não se pode hierarquizar opressões. Se outras opressões contra grupos vulneráveis são criminalizadas, a opressão contra LGBTs tem que ser criminalizada da mesma forma. É esse o sentido do direito à igual proteção penal. Na síntese da minha querida amiga e grande Djamila Ribeiro, que não fala de homotransfobia, a ilação é minha, racismo é um sistema de opressão que supõe relações de poder entre um grupo dominante e um grupo dominado. E o restante da literatura negra antirracismo, que cito no memorial, afirma: raça é um dispositivo político-social de poder que tem a finalidade de garantir privilégios sociais a um grupo dominante e estigmatizar um grupo dominado, uma construção social de ideologia segregacionista que reproduz relações hierárquicas de poder, falando, autores negros, em alterofobia, discriminação do outro, para naturalizar e justificar desigualdades e a segregação de grupos a partir de estereótipos negativos do grupo inferiorizado e estereótipos positivos. Classificar o grupo dominante como pessoa ideal e o grupo dominado como pessoa degenerada. Veja que tivemos degeneração racial para oprimir negros e tivemos a teoria da degeneração sexual para oprimir pessoas LGBTI. Vejam, esse raciocínio não supõe analogia em Malan Partem. Se o conceito de racismo é político e social, inferiorização de um grupo social sobre outro, então a interpretação literal, interpretação declarativa do crime de discriminação por raça, do artigo 20 da Lei 7716 de 89, que fala praticar, induzir, incitar o preconceito ou a discriminação por raça, cor, etnia, procedência nacional e religião, a interpretação literal dele justifica. Estamos aqui dentro do limite do teor literal, que Klaus Roxin, um dos maiores criminalistas vivos, afirma: o limite do teor literal é o único limite da interpretação penal criminalizadora. Estamos dentro da moldura normativa de que falava Kelsen. E a minha interpretação não é por um ato arbitrário de vontade. A interpretação é a partir de conceito do Supremo Tribunal Federal, que é referendado pela literatura negra antirracismo. A ilação é minha, de estender para a homotransfobia, mas acho incoerente o racismo ser um conceito político-social, mas vinculá-lo só à cor de pele. Vejam, me é dito por vezes que a discriminação contra negros e contra LGBTIs tem especificidades. Sim, tem. Mas peguemos a lei antirracismo. Cor, etnia, procedência nacional e religião. Pegue cor e etnia, que ninguém vai duvidar que ambas são racistas. Discriminação contra negros e discriminação contra índios tem especificidades. Discriminação contra negros pobres e contra negros ricos tem especificidades também. E isso não afasta ambas serem racismo. Então, a questão é, temos um conceito abstrato de racismo afirmado pelo Supremo. Todas as opressões que se enquadrarem neste conceito serão espécies de racismo. Hoje o racismo é gênero, da qual negrofobia, xenofobia, etnofobia, religiosofobia são espécies. E entende-se que a homofobia e a transfobia também devem se enquadrar.
Conceito de raça, então, um conceito valorativo da lei penal, é hegemônico do mundo, críticas doutrinárias à parte, que você pode criminalizar condutas por conceitos valorativos, desde que não haja, na terminologia alemã, uma vagueza intolerável. Não me parece que o conceito de raça, nessa acepção afirmada pelo Supremo e pela doutrina, ainda mais se acolher-se esses requisitos estruturais, sistemáticos, institucionais, históricos que proponho, seja um conceito intoleravelmente vago, com todas as vênias. Então, o pedido se pauta em precedente do Supremo. A primeira turma rejeitou uma vez nisso em um caso, o inquérito 3510 ou 90. 4 ministros disseram simplesmente que a orientação sexual não está na lei antirracismo. O ministro Fux foi o único que tentou enfrentar o argumento. Ele disse que não se poderia considerar homossexuais uma raça, porque isso seria desigualar, e o intuito da decisão da união homoafetiva na DPF 132 foi igualar. Eu respondo a isso com 2 fundamentos. Primeiro, vinculação a precedentes, do qual o ministro Fux é um dos grandes defensores no Brasil. O Supremo tem um conceito de racismo, no qual a homotransfobia se enquadra. Então, o respeito ao próprio precedente que o 926 do CPC exige em coerência e integridade da jurisprudência, demanda entender a homotransfobia como racismo. Mas eu tenho um argumento material e substantivo também. Não somos nós, LGBTI, que nos consideramos uma raça apartada, merecedora de privilégios, como nos criticam de maneira arbitrária. São homotransfóbicos que nos consideram uma raça maldita a ser exterminada. Coincidências históricas. Quando saiu essa decisão, eu peticionei na ADO 26 uma réplica à contestação do Senado, que o eminente ministro Celso explicou os fundamentos em seu relatório, citando uma entrevista de um neonazista com o rosto fechado em 2014 no SBT, dizendo que homossexuais são, aspas, raça do demônio, fecha aspas, em 2014. No HC 82424, o relator, o ministro Maurício Corrêa, enfrentou o tema também. Ele disse que não importa o que nós, Supremo e judeus naquele caso, acrescento hoje, nós LGBTI, não importa o que nós pensamos, importa o que como esse grupo social é tratado socialmente. Nós somos considerados uma raça maldita, degenerada, que ou deve ser exterminada ou oprimida e estigmatizada. Esse é o senso comum de boa parte da população que tem medo da população LGBTI por preconceitos arbitrários, mas históricos e institucionalizados. Então, peço o overruling dessa decisão do Supremo por esse plenário. Inclusive porque a ação infirma seus fundamentos, então, só reiterar aqueles fundamentos gera decisão nula por violação ao 489 do CPC, que diz que a decisão que não enfrenta os fundamentos aptos a infirmá-la é nula. O mesmo se diga sobre artigo de eminentes juristas, que foi citado em algumas peças, Lene Streck, Ingo Sarlet, Jacinto Coutinho, Flávio Pansieri, Clemerson Cleve, escreveram um artigo criticando o parecer da PGR. Mas as próprias petições iniciais já infirmam os fundamentos. Eles falam que a lei punirá não deve ser punição penal, não enfrentam a questão do argumento topológico. Dizem que a proibição de proteção insuficiente só se aplica para invalidar leis, não para criar omissão inconstitucional. Bom, eles ou contrariam parte da doutrina ou ontologizaram uma teoria que pode e deve evoluir nesse caso. Como o Senado disseram que racismo e homofobia e transfobia teriam peculiaridades, não explicaram quais são as peculiaridades, alegaram sem provar. Então, nesse sentido, mas se o Supremo entender, se o Supremo de maneira incoerente a seus precedentes não considerar a homotransfobia como racismo, então deve considerá-la discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais e declarar a mora inconstitucional com isso. Fixar prazo, embora os poderes políticos protestem, conforme o relatório disse, o Supremo já fixou prazo, ter projeto de lei tramitando, o Supremo já afirmou várias vezes que não afasta a mora inconstitucional, a Constituição quer que a lei seja aprovada, não que ela fique 90 anos sendo debatida no Parlamento, e estamos há pelo menos desde 2001 debatendo a homofobia e a transfobia no Congresso Nacional. Aqui, então, eu quero deixar claro, para o Supremo entender a homofobia e a transfobia como racismo, ele está em uma interpretação literal, não extensiva nem analógica. Para ele entendê-la, para ele criminalizar de outra forma, ele tem que exercer função legislativa atípica. É minha tese de doutorado, orientado pelo eminente professor Walter Claudio Rotenburg, que me honra com a presença, e sei que Vossas Excelências o conhecem, que fala da
troca de sujeito. Mais importante do que cumprir a Constituição é quem cumpre. Marinoni Mitidiero. A separação de poderes confere ao Congresso o poder de concretizar a Constituição, não de inviabilizar a Constituição. Professor Baiano de Lei da Cunha, interpretação teleológica. A Constituição presume que o Congresso vai cumprir a ordem do Supremo de legislar. Mas se a Constituição ordena que o Congresso legisle e ele não legisla, cabe ao Supremo criar a norma geral e abstrata. Isso não viola a separação de poderes, freios e contrapesos. O Supremo, e aí eu concluo, ele controla a omissão inconstitucional normatizando o tema, provisoriamente. Piovesan, Marinoni Mitidiero e outros falam isso. No dia seguinte, o Congresso controla a atuação normativa do Supremo, criando a lei, porque tudo que ele não pode é não legislar. A inconstitucionalidade visa retirar a situação inconstitucional do mundo jurídico. Então, agradeço muito pelo tempo que me foi fornecido, reitero o pedido de indenização, que é pautado em forte doutrina. Talvez a PGR tenha querido dizer que não cabe na discussão da omissão inconstitucional discutir o tema, mas numa ação individual, no caso concreto, possa se discutir. Se este tiver sido o caso, pediria que se explicitasse e se dissesse que as agravantes genéricas de motivo fútil ou torpe abarcam a homotransfobia, porque isso não é feito em geral. Muitíssimo obrigado, Excelência. Obrigado a Vossa Excelência. Nós temos ainda mais 15 minutos até às 16 horas, quando haverá, então, a interrupção da sessão. Então, eu dou a palavra agora ao eminente senhor ministro-chefe da Advocacia Geral da União, doutor André Luiz de Almeida Mendonça, que terá 15 minutos para a sua sustentação oral. Ministro Celso de Mello, decano no exercício da presidência desse Supremo Tribunal Federal e relator também da ADI número 26, senhor ministro relator, ministro Edson Fachin, relator do mandado de injunção coletivo número 4733, senhoras ministras, senhores ministros, doutos deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Hoje se inicia, sem dúvida, um julgamento histórico neste Supremo Tribunal Federal. Primeiro, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, sob a relatoria do ministro Celso de Mello. Em segundo lugar, o mandado de injunção coletivo, sob a relatoria do ministro Edson Fachin. Ambas as ações propostas em face do Congresso Nacional. A primeira, pelo Partido Popular Socialista, PPS. A segunda, pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros. Os eminentes relatores, com brilhantismo, já nos descreveram e narraram a essência da discussão. Em apertada síntese, o debate consiste, na sua centralidade, em se averiguar se haveria omissão inconstitucional ou mora legislativa na ausência de norma específica editada pelo Congresso Nacional para a criminalização de todas as formas de homofobia e transfobia. Assim sintetizada a questão, preliminarmente importa registrar a reprovabilidade moral e jurídica de atos de preconceito de qualquer natureza. Não é propósito da presente exposição legitimar condutas ilícitas que ofendam a liberdade de orientação sexual ou identidade de gênero. O que se defenderá, ao contrário, é que os atentados contra a vida e o exercício das liberdades, sem qualquer distinção, devem ser punidos na forma da lei. Nesse sentido, todo e qualquer cidadão, indistintamente, merece a devida proteção na forma da lei. Dentre os mecanismos para tal proteção estão as ações positivas a serem prestadas pelo Estado no exercício das políticas públicas. E a exemplo disso, cita-se a existência e a permanência da Diretoria de Promoção de Direitos das Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, onde há, de fato, uma série de ações prioritárias, conforme já informado a este egrégio Supremo Tribunal Federal, na promoção de políticas públicas direcionadas à população LGBT, dentre as quais cumpre destacar
o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência LGBTfóbica. A campanha Deixe o seu preconceito de lado, respeite as diferenças. Ainda, a produção de dados e informações sobre a violência LGBTfóbica e a destinação específica de recursos do erário público, via emendas e transferências voluntárias para aplicação em ações de fomento e promoção dos direitos LGBT e de enfrentamento à LGBTfobia. Com essas considerações preliminares, no mérito, o que realmente se discute é se a Constituição Federal determinou uma proteção específica contra a homofobia e a transfobia. A justificar a imposição da edição de uma norma de natureza penal exclusiva para essas hipóteses. A manifestação escrita e os memoriais já apresentados pela Advocacia Geral da União defendem que não há inconstitucionalidade ou omissão nos presentes casos. Aqui, agora, serão apresentados 6 argumentos, breves argumentos que se interconectam e interrelacionam na defesa desta tese. Em primeiro lugar, não há omissão inconstitucional atribuível ao Congresso Nacional no que diz respeito à eventual ausência de criminalização específica de todas as formas de homofobia e transfobia. Em verdade, excelências, inexiste qualquer comando constitucional expresso que exija tal tipificação criminal específica. Nem tampouco, com a devida vênia, se constata a existência de um direito subjetivo na Constituição, que concreta e especificamente esteja consagrado, o qual não esteja sendo efetivamente usufruído por seus destinatários em função de uma norma penal que criminalize de forma específica os ilícitos relacionados à homofobia e à transfobia. Deste modo, ainda que em tese a criminalização possa ser considerada legítima, segundo os parâmetros constitucionais, não é obrigatória. Os requerentes não pretendem assegurar o exercício de um direito subjetivo previsto na Constituição que estivesse eventualmente sendo inviabilizado pela ausência de norma incriminadora, mas sim a criação de um regramento específico ou de uma tipicidade especial para condutas de homofobia ou transfobia. A partir disso, o segundo argumento, o respeito ao princípio da reserva legal. Ainda que houvesse a alegada omissão, não seria possível ao Poder Judiciário suprir judicialmente a eventual lacuna apontada, pois tal medida atentaria frontalmente contra o princípio da reserva legal, em especial em matéria penal. A expansão judicial do âmbito punitivo de tipos penais é abertamente atentatória à competência do Poder Legislativo. E é este Poder Legislativo quem tem a legitimidade constitucional para discernir e definir os comportamentos reprováveis pelo direito penal. A questão é tão importante que até mesmo a edição de medida provisória, como ato com força de lei, é excepcionada como impossível de ser editada pelo Presidente da República. Veja-se que o princípio da legalidade estrita deve ser rigorosamente observado em matéria criminal. Nesse sentido, a própria Constituição estabelece no seu artigo 5º, inciso 39, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Portanto, é vedada a utilização de efeito aditivo em matérias que exijam tipificação legal.